Fala galera, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje a gente vai corrigir 5 questões sobre as origens do capitalismo. Bora lá? Vamos lá galera, corrigir o nosso exercício sobre as origens do capitalismo, ok? Então a primeira questão é assim: marque a alternativa que informa corretamente sobre o surgimento do capitalismo no mundo. Então, letra A. Letra A diz assim: o capitalismo é um sistema econômico e social que surgiu na América. Nem lia mais o resto, porque eu sei que, na verdade, ele surgiu na Europa. Tá? Então, vamos à letra B. O capitalismo é um sistema econômico e social que surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV. Lentamente ele se sobrepôs a outro sistema de produção, o feudalismo, tornando-se predominante a partir do século XVIII. Correto, como vimos, né, ocorre na Europa, né, entre os séculos XI e XV, e se torna predominante, né, lá no século XVIII, na sua fase industrial. Ok? Letra C. O capitalismo é um sistema econômico e social que surgiu na África, nem li o resto, não é isso? Letra D. O capitalismo é um sistema econômico e social que surgiu na Ásia. Está errado, a gente sabe que surgiu na Europa. Okay? Vamos à segunda. No processo de desintegração das relações sociais de produção feudal, passou a ocupar lugar central a organização de manufaturas, ampliando com a divisão do trabalho a produtividade dos agentes envolvidos na fabricação de mercadorias. As duas principais classes que surgiram dessa desintegração foram aristocracia e escravos, negativo. B, aristocracia e servos, não, esse aqui é do período medieval, não é isso? Letra C, burguesia e trabalhadores, letra C, alternativa correta, não é isso? Lembra que com o desenvolvimento do capitalismo, você teve aí, né, o surgimento de duas classes sociais, né? A burguesia, dona dos meios de produção, e os trabalhadores assalariados, né? Ou os proletários que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, ok? Letra D, burguesia e servos, nada a ver, né? Letra E, aristocracia e trabalho assalariado, nada a ver. Letra C, alternativa correta. Terceira, a economia de mercado prega total liberdade de seus participantes para o fluxo de trocas de mercadorias e o mínimo de intervenção estatal. Nesse modelo, a lei fundamental que deve regular toda a economia é letra A lei da oferta e da procura. Letra A é a alternativa correta, né? A lei da oferta e da procura, né, nos coloca que quanto maior a demanda por um produto, maior é o seu preço. Um exemplo é o preço do nosso açaí, né? Nosso açaí, quando está em falta no mercado, a tendência do preço é aumentar. Por quê? Porque a demanda continua alta. Quando a oferta aumenta, quando a oferta do produto aumenta, a tendência do preço é cair. Então é assim que funciona a lei da oferta e da procura. Lei do mais forte só na natureza, né? Lei trabalhista, lei do retorno, não, né? Letra A, alternativa aqui correta. Assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Letra A, propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, proibição do lucro. Não tem nada a ver, né? Na verdade, o principal objetivo do capitalismo é o lucro. Então, por que vai proibir o lucro, né? B, propriedade privada dos meios de produção, correto. Economia de mercado, correto. Lei da oferta e da procura e lucro. Letra B, alternativa aqui
correta, não é isso? São as características, são as principais características do capitalismo. Vamos tirar a dúvida aqui na letra C e na letra D, né? Propriedade pública, está errado aqui, né? Propriedade pública, né? Está errado, né? Consequentemente, a D também está errado, propriedade pública, né? Ou seja, não pertence a todos, né? Os meios de produção, eles pertencem à iniciativa privada, não é estatal. Ok? Vamos à quinta questão. As características abaixo referem-se ao capitalismo, exceto, cuidado com esse tipo de questão, né? Quando vier aqui a palavra exceto, marca logo a palavra exceto para tu não esquecer. Ele quer a exceção relacionada ao capitalismo, tá? Ou alternativa errada em relação, né, ao capitalismo. Então vamos à letra A. Predomínio da propriedade privada. Correto, no capitalismo, a propriedade pertence à iniciativa privada, pertence a particulares. Então, predomina no capitalismo a propriedade privada. Letra B, socialização dos meios de produção. Está errado aqui quando ele diz socialização dos meios de produção. A gente sabe que no capitalismo, os meios de produção, as terras, as fábricas, né, tudo isso pertence aos capitalistas ou à burguesia. Letra C, a reprodução do capital. A gente sabe que, né, os meios de produção são responsáveis por essa reprodução do capital. E essa reprodução do capital se dá a partir, né, da fase final, né, do ciclo de reprodução do capital, que é o lucro. Parte desse lucro é reinvestido na produção para que possa gerar novamente, né, mercadorias e com isso gerar lucro. Então o capitalismo acaba se reproduzindo, ok? D. Lógica do mercado, lei da oferta e da procura. Nós explicamos ainda há pouco, né, que a lei da oferta e da procura funciona, né, conforme a demanda por um produto. Quanto maior a demanda por um produto, maior vai ser o seu preço. Se a demanda diminui, a tendência do preço é diminuir. Trabalho assalariado também é uma característica do capitalismo. Tá? O trabalhador ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, na quinta questão, a exceção é aqui a letra B de bola, não é uma característica do capitalismo, ok? Então é isso, galera. Até o nosso próximo exercício. Um abraço e se cuidem!